Parece que essa informação da humanidade, de alguma maneira, ela vem no teu DNA. Entendi. Eu tive um professor que era o Enéas. Você lembra? O Enéas? O Meu nome é Enéas? Meu nome é Enéas. Aquele Você teve cara... aula com ele? Tive na UERJ. Era rápida a aula, né? Não. Meu nome é Enéas! Eu vou te dizer uma coisa. Ele era genial, né? Gênio. Todo Assim, mundo as fala. pessoas ficam com a lembrança daquela coisa meio esquisita, Nióbio, né? Porque foi um grande professor e um gênio. E ele dizia assim, os senhores... Que ele dava aula assim. Os senhores imaginam um pedacinho da hélice do DNA, quantos milhões de informação tem? Pra você ter uma ideia, um pedacinho de um bracinho do DNA tinha mais ou menos o correspondente de informação a 10 mil livros, de mais ou menos 500 folhas. Isso é um cálculo. Se você for ver uns vídeos antigos do Enéas, você vai chegar a isso. E ele dizia assim, vocês acham que a gente precisa dessa informação toda? Isso já está arquivado na humanidade. Né? Isso é uma... como se fosse uma programação. A gente vem com muita informação que nem a gente sabe de onde vem. Faz sentido. Né? Tem um designer do universo, eu chamo Deus de designer do universo, que eu acho genial. Eu acho ele um cara genial. Mas eu acho que ele cometeu um erro. E um dia eu quero falar com ele, assim, diretamente. Que é o suor e o... Pra que a gente sua? Não, do tipo assim... Por que os outros animais são todos programadinhos? Vem com um programa que roda direitinho. Por exemplo, o polvo. Sei. O polvo vive no máximo 360, 365 dias. Sabia disso? O polvo. Não. Eu também não sabia disso. Fiquei pesquisando. Um ano, praticamente. Um ano, é a média. O polvo, ele vive uma vida absolutamente solitária. Aí, quando mais ou menos ele está completando ali uns 8 meses, ele acasala, tá? Ele acabou de acasalar, ele meio que adoece, ele fica escondido, ele gera os filhotes, dá à luz aos filhotes, ele cuida até os filhotes estarem em condições de viver sozinho. Acabou daquilo, ele entra em degeneração e ele sai dessa toca para ser comido pelos tubarões. Caramba! É só para isso, ele vive para isso. Para passar seu genes. E muitas espécies vivem para isso mesmo. Os pinguins, né, que ficam ali chocando. É tudo um compromisso de fazer a vida passar. Só que tem que nós, como mamíferos, o designer falou assim, não, esses aí eu acho que eles têm condições de fazer o script. Eu vou deixar uma programação básica, que é a programação... De passar o gene também. De passar, mas eu vou deixar eles criarem um pouquinho. E nesse deixar criar, a gente faz muita besteira. Total, né? Total. Fala, Lene. Presente inútil. Ih, esqueci do presente, já engatou no papo aqui. Ana, você trouxe o presente? Eu trouxe, peraí. Nossa, obrigado, Lene. Vamos lá. Trouxe duas coisas. Eu trouxe, tá aqui, que podia quebrar, eu trouxe em plástico bolha, né? Que é um pinguim aqui, ó. Exato. Pinguim de geladeira. Olha, tá todo zoado? Tá todo zoado. Olha aqui, Lene. Todo, tá vendo? Porque ele é antigo, né, meu filho? Isso é do tempo da mas vovó. É bonitão. Tá, ele é do tempo de vovó, entendeu? Sabe que eu tenho um pinguim de geladeira que é o pinguim do Batman mesmo. Aquele mesmo? pinguim, E olha que coisa louca, né? Isso aí, a minha avó tinha em cima das geladeiras, nós tínhamos o pinguim. E eu levei muito tempo para entender por que o pinguim ficava na geladeira. Eu fui entender com uns 6 anos quando tive uma aula que tinha pinguim na Antártica. Aí eu associei que era por causa do frio, que o troço gelava. Depois que eu percebi aquilo, eu falei, caramba, eu adoro pinguim. Aí comecei a pesquisar a vida dos pinguins. Aí depois me apaixonei por pinguim. Por quê? Por causa da série Batman, que tinha o vilão pinguim, que andava daquele jeitinho que eu adorava. Né? Então e era uma coisa que, tipo assim, ninguém podia mexer ou quebrar os pinguins da vovó. Aí o que acontecia quando a gente abria a porta da geladeira? Quem caía aquilo era minha avó tinha vários. Então quem quebrasse estava de castigo, não ganhava presente. Então eu me lembro que toda vez que caía um pinguim eu fazia assim, não fui eu. Eu lembro que eu já vi em alguma matéria, não sei se eu tô falando bobagem, que muita gente mata pinguim porque o pinguim aparece na praia, ele já vai colocar no meio do gelo o pinguim pra não morrer, e aí o pinguim morre. Ai, tadinho. Não, tem gente, tem. No isopor. No isopor. Tá confundindo com cerveja, Então o pinguim tem uma história pra mim que remonta a essa época de extrema felicidade. Eu fui uma criança muito feliz. Você já foi numa pinguineira?
Não. É um cheiro, é um fedor. É meu. mesmo? Fui lá fui descendo, né, a Patagônia e tem lá perto lá da Terra do Fogo tinha uma pinguineira. É um cheiro de peixe podre deles mesmo. Cara, é um cheiro muito forte, muito forte. É mesmo? Porque é muito pinguim com peixe, com resto de peixe, que não sei Que o eles quê. pegam, né, pra alimentar e E chocam. o bebê pinguim é peludo, parece Bonitinho, parece um né? ursinho, assim. Mas muito é bonito, bonitinho, muito né? bonitinho, Eu muito gosto muito de pinguim. É. Né? Mas a gente começou falando então da mente. Vamos lá. O que a gente sabe mais sobre a mente do ser humano? A gente sabe onde que está, como fazer para sofrer menos, para ter mais alegria. É sempre uma coisa química. Eu vi, você falou de imagem, eu estava vendo umas imagens de sinapses, eu acho que se ligando, né? Sinapses. Cara, uma coisa tão legal, né? A gente consegue fazer lindo. novas ligações por vontade própria? Com certeza. É? O que acontece? O cérebro, né? Vamos fazer uma diferença do que é cérebro e o que é mente. Né? O cérebro é o aparelho. É como se assim. É aquele negocinho que a gente. É como se fosse o rádio. Sei. O rádio. A mente é as ondas que governam ali dentro. É a atividade elétrica ali. Entendi. Né? O que acontece é que tudo no cérebro é uma grande central elétrica. A gente está falando aqui, está acionando uma carga elétrica o tempo inteiro. Se a gente pisca, são milhões de sinapses. O que é sinapse? É um neurônio que se liga com o outro, que se liga com o outro e vai fazendo um caminho, vai fazendo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica passa o quê? É pensamento, ideia? Forma pensamento. Forma o que é um pensamento? O que é um raciocínio lógico? São bilhões de sinapses. Eu vou pegar esse copo e vou beber. Esse movimento, você tem milhões de sinapses sendo ativadas. E por que você faz no automático, por exemplo? Você faz isso hoje automático. Porque esse tipo de movimento foi tão repetido que o teu cérebro já faz ele muito rápido. Eu não preciso pensar. Não precisa, entra no automático. É que nem dirigir. Entendi. Quando a gente começa a dirigir, você fica ali, eu tenho que olhar para cá, para lá. Depois de um tempo, o teu cérebro já fez aquele circuito. Todo circuito. É que nem uma trilha. Quanto mais eu uso um caminho, mais a trilha fica aberta. Exato. Aqueles caminhos que não são reforçados, eles se fecham. Se eu normalmente fico triste com uma situação, eu vou marcando aquele caminho cada vez mais e ele vai ficando profundo. Se a tua tendência é ver sempre a situação de forma depressiva, com certeza o teu cérebro, qualquer coisa, ele vai pelo mesmo circuito. Entendi. E com treinamento, ou com análise, ou com remédios, eu posso, depois de um tempo, não fazer mais esse caminho e tentar desviar essa tristeza para outro significado, ressignificar isso. Com tudo, depende. Por exemplo, primeiro você tem que ver que você tem uma carga genética que mais ou menos dá a base desse funcionamento. Ou seja, dos circuitos elétricos. Predisposto. Nós somos predispostos a ter um cérebro, por exemplo, que pensa mais negativamente, ou um cara que é mais otimista. Eu sou predisposto, por exemplo, a ser melancólico. A tendência a ter saudade. Saudade, mas não de uma maneira triste, mas de uma maneira melancólica, sabe? De lembrar com felicidade, mas... Não, aí é nostalgia. É nostalgia, exatamente. A melancolia já é tristeza. Então é nostalgia. Você é nostálgico, eu também sou. Também sou. Eu tenho uma tendência à nostalgia. Mas, por exemplo, a nostalgia é uma lembrança positiva. Isso. É uma coisa de você lembrar... Que eu me lembro, se eu voltar àquele momento, me dá uma alegria e me dá uma paz. A mesma alegria. Então, exatamente. Isso é maravilhoso. Eu consigo sentir a mesma coisa. Eu também. E parece... Olha que louco que eu vou falar. Fale. O dia que eu senti aquilo, eu pensei, eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. E eu lembro. No dia que aconteceu, eu era criança. Momento feliz. Em momento feliz, eu falei, eu sei que eu vou lembrar isso pro resto da vida. Eu falei pra mim mesmo. Gente, eu tô... Assim, coisa boba. Eu uma tarde de verão, pegando com plástico aqueles mosquitinhos que ficam no verão. Eu com um monte de amigas, gente andando de carrinho de rolemã. E eu falei, gente, eu tô muito feliz, eu vou lembrar isso pro resto da vida. Quando nasceu meu filho, mesma coisa. Eu olhei tudo aquilo e falei, eu tenho certeza que eu vou lembrar isso pro resto da vida. E esses momentos ficam muito marcados pra mim. Eu posso voltar. Posso te dizer, você é um cara fadado pra ser feliz. Por quê? Esse é o meu livro que vai ser lançado esse ano, que eu estou esperando a pandemia acabar, sobre felicidade. A gente tem que viver fazendo exatamente isso. Aquele momento que tá gostoso, que tá bom, você tem que parar, congelar e falar assim, vou lembrar disso
com muito prazer. Por quê? Porque você dá um comando ao teu cérebro que é assim, guarda isso. Uma fotografia mental. Guarda isso. Nossa, eu fiz isso muito na minha vida. E sabe o que está acontecendo hoje? Com essa coisa de todo mundo estar filmando tudo, em vez de estar vivendo tudo. Você não tá fazendo isso com o cérebro. Você não está fazendo isso com o cérebro. Hoje as Você pessoas tá num vão show, viajar. Isso. Você tá tendo uma emoção, uma descarga. Cara, que legal. Só que você tá tão preocupado. Pô, será que eu tô conseguindo filmar? Exatamente. Então, não é à toa que o número de depressão está aumentando muito entre jovens. Em 2018, Vilela, já foi dado, a Organização Mundial de Saúde, em 2018, decretou o ano de prevenção ao suicídio. Porque em 2018 nós já tínhamos uma pandemia de suicídio. Te dá um número, tá? Isso em 2018, pela Organização Mundial de Saúde, não sou eu. Entendi. Em 2018, a cada 40 segundos, uma pessoa se matava ao longo do 40 mundo. segundos? Segundos, eu não estou falando Isso de 40 minutos. Isso é absurdo. É absurdo. É absurdo.